Show de bola. Na verdade, eu sempre curti bastante trabalhar. Então, eu era do tipo que nas minhas férias, antes mesmo, em época de colegial, ou ia trabalhar com meu pai, ou buscava alguma coisa pra fazer, não curtia muito ficar parado, sabe? Sempre gostava e sempre tive essa mania de querer ter a minha grana, se eu queria sair, se eu queria fazer alguma coisa, ter isso. A Isabela Flores, na verdade, quando eu entrei, eu já tinha acabado de começar. Foi muito próximo mesmo. Mas, na verdade, no colegial, eu tinha muita vontade de fazer estatística. Eu era fissurado em matemática e tentei algumas opções, passei em matemática em federal e acabei decidindo não ir. Dentre as opções que tinha, sinceramente, a administração não era a primeira, mas eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi, porque eu falo que a partir do momento que eu entrei na faculdade eu fiquei fascinado. E coincidiu muito de... Eu já conhecia o Luiz, que já participou aqui do podcast, e o Du Pirajá, que é muito amigo dele. O Du também é uma pessoa espetacular, que eu acho que teria uma brechinha. Vamos convidar. Deveria estar mais do que convidado também, porque é um cara espetacular que tem muita coisa para compartilhar. E, se eu não me engano, eu estava procurando emprego e o Du indicou para mim que o Luiz estava procurando uma pessoa nova para trabalhar com ele, a Isabela Flores. Já tinha algum tempo no mercado, mas ainda era uma empresa pequena. Pequena, eu digo, em tamanho de estrutura ou coisas do tipo, comparado ao que é hoje. E aí eu fui lá, participei de um processo seletivo e o Luiz me convidou para começar a trabalhar com eles. Eu digo que a faculdade e poder trabalhar na Isabela Flores junto, para mim, agregou muito. Porque eu tive a oportunidade de colocar em prática muita coisa que eu aprendia na teoria. E isso é uma coisa que eu digo que estágio nenhum talvez me proporcionaria. Eu cuidei das finanças da empresa, eu cheguei a cuidar da parte de RH, perdi toda a parte de negociação lá na Isabela Flores. Então foi um período absurdamente produtivo. Eu acho que quando eu converso com as pessoas até hoje... sobre outros negócios, quando eu vou falar da Isabela Flores, às vezes a pessoa acha que eu tô lá ainda, pela forma com que eu falo. Não, porque lá a gente faz de tal forma, porque lá a gente faz isso, porque eu sempre curti muito trabalhar lá. Meio que sua escola também, sim, somado a... E uma coisa até quando a gente fez o podcast com o Luiz e alguns outros momentos... Deixar o convite, né, pro pessoal, foi o episódio 2, dá uma conferida isso, depois. Episódio 2. Mas assim, no podcast e também em outros momentos que eu conversei com ele, ele tem um carinho muito grande por você. Ele reconhece todo o trabalho que você fez lá, que você ajudou. E eu sei, depois você pode até comentar que depois não teve um período também que você ajudou mais pra frente, né? Que você Isso, eu voltei a fazer um projetinho, suporte, trabalhar né? lá durante uns 10 meses, 10, 11 meses depois. Completei aí, deu pra completar mais de 5 anos de casa lá trabalhando. Isso depois que você tava com a Big Johnny já. Com a hamburgueria já rolando também. Mas então foi dessa forma. Durante todo o meu período da faculdade eu estava lá. Eu fico muito feliz porque eu digo que a gente conseguiu desenvolver bastante coisa bacana junto lá. Fico muito feliz de ver como a empresa cresceu e de saber que tem a minha pequena contribuição lá. Então eu sou muito feliz. Mas aí quando eu estava formando na faculdade, surgiu e eu tinha sempre muito na minha ideia, talvez o negócio de... Não é uma forma boba de talvez dizer independência ou liberdade, porque depois quando a gente começa a empreender, a gente percebe que você fica muito mais refém de tempo, de qualquer outra coisa do que é agora. Mas eu tinha essa vontade de empreender, de eu ser o autor de algo, sabe? Eu começar algo do zero. E então surgiu, no final do ano, eu estudava no meu último ano, trocando ideia com o Renan, que o Renan foi meu sócio nos primeiros meses da hamburgueria, e ele falou da ideia que ele estava de abrir uma outra empresa, algo do tipo, na área de alimentação. Ele falou, a gente começou a falar de lanches, eu já tinha costume de fazer hamburgadas com os amigos em casa, mas nada tipo profissional, a gente fazia para brincar, mas estava tipo como uma tendência de mercado, algo que a gente achava bacana. E aí a gente foi com a cara e coragem pra abrir a hamburgueria. E quando que foi, assim, essa virada? Você falou que teve essa conversa com o Renan, mas quando que foi o momento, assim? Porque você tava bem na Isabela Flores, inclusive, você teve um avanço dentro da própria empresa. Quando que foi o momento que você falou, não,
eu vou abrir mão desse emprego que eu tô pra tentar algo meu mesmo, assim. Teve alguma virada de chave, alguma coisa? Cara, eu não sei se virada. Quando a gente começa, tipo, primeiro começou com que eu tinha vontade de abrir. E no momento eu falei assim, eu vou fazer isso e vamos ver como as coisas vão se trilhar. Nos primeiros 3 meses, mais ou menos, da hamburgueria, eu ainda me intercalava entre hamburgueria e Isabela Flores. Mas aí eu comecei a perceber que eu precisava de uma dedicação um pouco maior na hamburgueria, que não dava para eu ser um meio empreendedor. E também, igual eu já tive, eu acho que esse papo com o Luiz, por toda a gratidão que eu tenho pela empresa, cara, eu não consigo ser um cara meia boca. Então, eu me odiaria se eu ficasse meia boca na empresa e meia boca na hamburgueria, entendeu? Então, eu preferi abrir mão de um e focar totalmente, me dedicar totalmente na hamburgueria. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho legal. Até assim, eu tive a oportunidade de conhecer na época. Na verdade, a gente se conheceu nesse período. O Laerte, inclusive, o Laerte, que eu considero um baita amigo meu, o Laerte, o Jones. E a nossa amizade começou, eu conheci eles por conta da hamburgueria. Quem começou a fazer primeiro os adesivos para hamburgueria na época, com a empresa que o Laerte tinha, as primeiras artes, o João que fez para hamburgueria. E foi através disso que foi a época que eu conheci eles. Foi da onde começou a amizade. Coincidiu, acho que quase com a fundação da Hello Mark, com o trabalho ali com eles. Fala que a Hello Mark tem uns 5 anos e pouco. Mais ou menos. Mais ou menos. Que ano começou lá? Foi 5 anos também. A gente inaugurou em maio de 2016. Então a gente na verdade nem tinha, tava com a outra empresa. A gente fez os adesivos, aquelas coisas, depois nasceu a Hello Mark. Vocês já tinham, eu lembro que vocês falavam bastante sobre a ideia de criar a empresa, né? Vocês já já prestavam serviço para alguns outros também, se eu não me engano. Mas eu lembro que vocês compartilhavam isso com a gente, mais ou menos era da mesma época ali. Pra encerrar, uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, é tentar trazer para algumas pessoas que viveram a situação que você vivia lá em 2016, quando você estava ainda numa empresa, mas querendo abrir um negócio. Cada pessoa que vem fala para uma área, nessa área de gastronomia, de alimentação. Para quem tem essa vontade, alguma dica, algum conselho, vá, não vá? Cara, eu acho que eu sou do sempre o vá, mas vá com cuidado. O cuidado que eu digo não é você ter muito dinheiro para investir, mas, cara, monta o seu projeto. A gente tem muitos lugares onde você consegue. A informação hoje em dia tá muito fácil na internet para você conseguir informação boa, conteúdo bacana. A gente tem empresas como o Senai, por exemplo, o Sebrae. O Senai tem cursos bacanas, mas o Sebrae, para quem quer empreender, cara, é espetacular. É um curso, inclusive, que eu fiz que me ajudou muito também, que é o Empretec, que algumas pessoas já fizeram. Ele é bem exclusivo, mas é muito, muito bacana também. Então, vá buscar informação, vá no Sebrae, cara. Eles conseguem te ajudar com conteúdo. Então, corra o risco, mas corra um risco calculado. E não tenha medo de começar pequeno, mas sonhar grande. E não queira dar o passo maior que a perna. Vai com calma, vai no seu tempo. Eu costumo dizer, isso aí é uma coisa que eu me lembro muito do PNL. Até vou contar uma historinha que me faz lembrar bastante disso. Eu lembro quando ele foi dar o exemplo disso, durante o curso, ele me pegou a mim e... Cara, eu não vou lembrar o nome do cara que estava fazendo comigo, mas era um senhor japonês. Akira. Cara, ele e a esposa estavam fazendo. Acho que é Sueli e Akira. E quando eu tava fazendo, ele perguntou pra nós dois. Tipo assim, ele pegou uma pessoa que gostava e uma que não gostava de ir no mercado. E aí ele perguntou pra mim, ele falou, por que você não gosta? E aí eu comecei a falar o porquê eu não gostava. E aí depois perguntou pra ele e ele contou porque ele gostava. Ele falou, é porque eu tenho as frutas fresquinhas todos os dias, pego o pão quentinho e não sei o quê. E, cara, depois de muito tempo foi cair a minha ficha disso, que é assim, cara, busca o resultado, mas não deixa de curtir o processo, sabe? A gente às vezes pensa só no resultado eu pensava no resultado do mercado, e ele não, ele pensa todo o processo, tudo que ele não deixa de aproveitar. Então, cara, aproveite
a jornada, entendeu? Pense no destino, mas não deixa de aproveitar a jornada, de ter quem você ama perto, as pessoas que você gosta, porque vai dar certo. Luta, e a principal palavra, isso eu escutei muito no Empretec, falaram muito para mim essa palavra, quando eles tinham que falar, assim, para cada pessoa que fez, eles falavam uma palavra diferente, que deveria ser a palavra daquela pessoa. E eu trago muito comigo que é persistência. Persistência, persistência com o planejamento. Saiba o que você está fazendo para você não estar dando tiro na água, mas não desiste. Faz com carinho, faz com amor e faz planejado. Planeja, cara. Porque o planejamento é extremamente importante para você. Não quer dizer que você não vai ter sucesso se você não planejar. Eu acho mais difícil, mas você vai encurtar muito o seu tempo para atingir seus objetivos se você souber se planejar e souber onde você está pisando.